Beleza, galera? Hoje é dia 16 de agosto de 2019. Acabei de chegar da igreja, são quase 22 horas. Vou ver se eu consigo postar esse vídeo ainda hoje. Se eu não puder, estou postando amanhã, dia 17. Mas vamos tentar fazer de tudo para que saia hoje. Vamos falar um pouco a respeito da atual conjuntura do nosso país para que você consiga entender aí. Eu vou desenhar para facilitar o entendimento. Então, a atual conjuntura do nosso país, nós temos o seguinte cenário. Nós temos o Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, aqui no meio, eleito democraticamente. Quem está em volta do Jair Bolsonaro, primeiro, tem aqui seus familiares, seus filhos, sua esposa, seus amigos mais chegados, igual o nosso querido deputado Hélio Negão. Então tem aqui a cúpula, aqui, o pessoal mais próximo dele. Aqui em volta nós temos o time dele, que não necessariamente são pessoas mais chegadas, mas são as pessoas mais próximas. São os ministros, as pessoas que compõem o ministério, Onyx Lorenzoni e todos os outros ministros por aí. Ministro, que é o Onyx, ministro-chefe da Casa Civil, nós temos o general Augusto Heleno, enfim, todos os ministros. Lembrando que alguns desses ministros foram colocados lá tendo uma afinidade com Jair Bolsonaro, mas não foi meio que assim. Por exemplo, a ministra da Agricultura, ela entrou ali pela bancada ruralista do Congresso, da Câmara, para ser mais exato. Então é assim, é uma situação que você está fazendo ali um processo de articulação, mas ao mesmo tempo colocando alguma pessoa que é alinhado com o seu pensamento. Então essa é a jogada. Então aqui nós temos a cúpula. Aí, como o Nando Moura gravou num vídeo dele recente aí, ele falou o seguinte, ele falou assim, que temos a barreira aqui, junto, teoricamente, com o Jair Bolsonaro. Os liberal. Aqui nós temos os militares positivistas e nós temos os conservadores. Beleza? Então, esse seria o cenário aí. E nós temos os inimigos declarados do Jair Bolsonaro. Nós temos aqui toda a esquerda, de vermelhinha, que está atacando lá. Nós temos a grande mídia, alguns outros interesses obscuros e tal, um povo mais diversificado, os afins aqui. Todos esses inimigos declarados do Bolsonaro. E aqui em volta, pairando por aqui, nós temos o povo. O povo que elegeu... Falhou. O povo que elegeu Jair Bolsonaro. Então nós temos aqui, plainando aqui, o povo. Então, o povo aqui. Então vamos colocar aqui os liberais, positivistas e os conservadores. Os conservadores seriam aquele grupo que está mais alinhado com Jair Bolsonaro, liberais estão apoiando que não sobrou outro, e os positivistas militares, que como o Nando Moura lá falou, são um pensamento militar aí que eu não adoto o pacote positivista, mas algumas coisas, por exemplo, a tecnocracia, eu acho que no executivo é essencial. Então tá aqui. Só que, até aqui, o Nando Moura falou lá no vídeo dele, eu incluiria ainda outro inimigo aqui, o STF, representando o nosso judiciário, e nós temos o legislativo aqui. Legislativo também atacando. E a figura aqui, uma das mais perigosas, está aqui no legislativo. Por quê? Porque nós temos a figura do centrão. Esse é um dos maiores problemas. Por quê? Porque o centrão, eles trabalham dentro da obscuridade. Nós temos aí a personificação do centrão na figura de MDB, o antigo PMDB, e do PSDB. Então você não vê eles dando as caras, falando bobagem por aí, mas eles agem ali na obscuridade. E nós temos o presidente da Câmara, seu Rodrigo Maia, todo enrolado, pertencente ao centrão. Inclusive, Jair Bolsonaro, na figura do PSL, apoiou a candidatura do Rodrigo Maia para presidente da Câmara por questões de estratégia. Precisava dele. Mas por que precisava dele? Porque agora nós chegamos em um dos maiores culpados aqui dessa história toda. Você sabe quem é
ou quem são um dos maiores culpados de toda essa lambancinha aí? Isso mesmo, você que está me assistindo aí. O povo é o problema. Por quê? O povo. Porque é o povo que elege isso aqui, ó. É o povo que elege o Centrão. Ou seja, a briga aqui está armada. Bolsonaro no meio do fogo cruzado. E aí nós temos toda a grande mídia, nós temos toda a esquerda, todos os afins aqui, tentando quebrar essas posições, tanto os conservadores, quanto os positivistas militares, quanto os liberais, quanto o próprio povo. Você percebe, além da mídia, a mídia, as redes sociais, que a gente já é todo mundo público e notório, que houve aí um fechamento dos canais conservadores na internet. Aí. As pessoas, os canais, principalmente os maiores, mas os menores também, não se enganem, ficaram presos numa bolha onde não crescem mais, onde os vídeos não são divulgados mais e tal. Então você tem esse boicote das redes sociais, das mídias sociais, que foi fundamental para eleger o Bolsonaro, e nós temos também o desinteresse do povo. A gente tem que levar esse ponto em consideração. Então nós temos aqui o boicote das redes sociais, a censura, por assim dizer, e nós temos o próprio povo, que o que fez? Diminuiu o interesse, até na véspera das eleições do ano passado, na época de eleição, toda aquela confusão do impeachment e tudo mais, as pessoas só falavam de política. Hoje em dia a pessoa não quer nem saber. Então eu já vi muitas pessoas aí que votaram no Bolsonaro meio no susto, que já estão mudando de ideia, estão caindo na onda de todos esses discursos aí que estão dos inimigos. E não só dos inimigos, também dos aliados. Muita briguinha entre os próprios conservadores, muita briguinha entre os militares, liberal nem tanto, mas tem também aí, não chega, a mídia não chega a espalhar tanto, mas principalmente militares e conservadores. E agora nós temos a figura do Olavo de Carvalho. O Olavo é o seguinte, ele teve um papel fundamental na eleição do Bolsonaro, não só ele, mas também as pessoas que um dia estudaram com ele, a exemplo do Nando Moura, aí, que é o maior canal conservador e já fez lá o curso do COF junto com o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho é o seguinte, ele está fazendo o que sempre fez. O que ele faz? Ele olha os fatos, analisa e fala. Simples assim. A decisão mais importante ou mais sábia que eu ouvi nos últimos tempos aí foi justamente o Jair Bolsonaro falar por quê? Falar o quê? Falar para que os militares não respondessem mais. Ou seja, Olavo de Carvalho acusou o general Mourão, o vice Mourão. O Olavo foi lá, falou do Santos Cruz e eles estavam naquela briguinha. Fazendo o que com tudo isso? Dando munição para isso aqui, ó. Pô, aí não dá, meu irmão. Dando munição para mídia, dando munição para a esquerda e tudo mais. Então o papel do Olavo, ao meu ver, excelente. Ele está fazendo o que sempre fez, nada mais, nada menos. Olhando os fatos e falando. Falando, ó, pô, Mourão, como você foi eleito no embalo do Jair Bolsonaro e está agora defendendo aborto, por exemplo. Santos Cruz, pô, entrou no governo que se elegeu falando da liberdade de expressão e agora está querendo regulamentar a mídia. Que papo é esse? Está fazendo o que sempre fez. Agora, a mídia, obviamente, que vai pegar e vai fazer o quê? Olavo é o guru do governo, é o ideólogo, é o conselheiro do Bolsonaro. Lorota, besteira, eles fazem isso justamente para fustigar essa guerrinha aí. Mas isso a gente já esperava, a gente sabia que ia acontecer. Então a mídia pega o Olavo e tenta jogar contra os militares. E os militares estavam caindo na onda. Os militares iam lá e estavam respondendo publicamente. Não dá, dando munição. Então você estava tendo, além dos ataques externos, você estava tendo ataques internos, inimigos, tiro amigo, vamos falar assim, fogo implodindo o governo de dentro para fora. Isso não pode acontecer. Aí hoje o Olavo falou que vai se afastar de falar sobre política do Brasil. Eu acho pouco provável ele fazer isso. Está repercutindo aí nas redes sociais. Eu acho que ele falou mais como um desabafo. Eu acho que ele não vai conseguir ficar sem falar. Principalmente lá no COF, no curso ele vai acabar falando. As pessoas vão colocar os vídeos dele no ar, não tem jeito.
Então ele vai continuar falando. E que seja assim, continue denunciando aí as coisas que ele vê e que acha errado, porque sempre fez isso. A mesma coisa eu aqui, eu tô com... tem 17 mil pessoas aqui inscritas aí no meu canal. Se a partir amanhã, de uma hora para outra, tem 10 milhões de inscritos aqui, eu pretendo continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, olhando os fatos e analisando os fatos e falando aqui, fazendo meu comentário a respeito deles. Então é por isso que eu acho que o Olavo deve continuar nos seus comentários a respeito de tudo isso. O que não dá, que fica difícil, é o próprio governo ficar arrumando intriguinha ali. Então não dá. Mas isso é o que eu falei. É claro que ia acontecer por causa da mídia que vai e tenta ficar colocando um contra o outro. Então, ó, o que eu quis dizer com tudo isso? Que a responsabilidade sua é muito grande, meu amigo. É muito grande. Porque, como eu já disse, somos nós que votamos no Legislativo, que é uma peça fundamental. Aqui o Supremo Tribunal Federal nós temos ele totalmente contaminado. Até um tempo atrás, 8 dos 11 ministros foram postos lá pelo PT. Agora, um pelo Temer, o outro pelo... ainda tem o colocado até pelo Sarney, inclusive vai aposentar, o Celso de Mello. Então, nós temos o Marco Aurélio, que não foi colocado, o Gilmar Mendes, que foi posto pelo FHC. Mas aí, então a gente tem uma média aí de 7 ministros lá, colocados pelo PT, mais um pelo Michel Temer, outro pelo Sarney, outro pelo FHC, e um aqui, minha memória falhou, não lembro. Então, beleza, a gente tem esse cenário aí. E é isso aí, meus amigos, é isso aí. Então, temos que ter a responsabilidade de não deixar ficar caindo na esparrela, principalmente de mídia aí, que fica todo dia colocando alguma coisa diferente. O Bolsonaro está certíssimo fazendo suas lives de quinta-feira e também postando nas redes sociais praticamente todo dia o que realmente está sendo feito, o corte de gasto ali, o corte de gasto ali. A Jovem Pan está tendo um papel muito interessante porque eles declaradamente estão apoiando a reforma da Previdência. Jovem Pan, ó, 10, a Jovem Pan tá lá fazendo propaganda. Eu não sou muito de ouvir rádio, mas esses dias eu viajei aí, tava ouvindo meu rádiozinho e tava lá, Jovem Pan, nós apoiamos a reforma da Previdência. Daí sempre traz alguém para fazer algum comentário lá a respeito do óbvio, que é necessário passar a Previdência. E nosso maior inimigo, como eu já falei, por que é o Legislativo? Porque é um dos principais personagens aqui que está causando toda essa confusão. Um dos principais. Presta atenção, não o único. Por quê? Essa embaçação para voltar à Previdência, o pacote de anticorrupção do Sérgio Moro, que até agora nada, está lá emperrado. Então eles estão emperrando para quê? Para ir minando. Vai minando o governo, é um bando de canalha. E aos poucos a popularidade do Bolsonaro começa a cair e tudo mais, aquele rolo que a gente conhece muito bem. Então temos que ficar atentos aí, sim. Estude a respeito dessas coisas, do que está acontecendo, para não ficar aí tão perdido nessa situação. E vamos lá orar muito pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, porque a situação dele com certeza não é fácil. Está aqui no meio de tudo isso. É um exemplo a ser seguido, Jair Bolsonaro, uma pessoa que foi para o fronte, foi para o combate, sabia que não ia ser fácil, sabia que ia ser assim, e a tendência, ao meu ver, é só piorar. Mas tomara que ele consiga aí ir podando cada vez mais aí a situação, diminuindo aí esses conflitos, principalmente esses conflitos internos, e também conseguindo desmantelar todas essas falcatruas que os governos petistas fizeram no nosso país aí nos últimos, no mínimo aí, 10 anos, beleza? Forte abraço e até a próxima.